Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas à nossa live do mês de fevereiro com convidado. Vamos aguardar mais uns minutinhos que a gente está liberando as pessoas de entrarem na sala. Ó, a Michelle não perde uma live, ó, a bichinha já tá aí. E Seja nem é bem. de cripto, nem é de Não cripto. escutou. A gente tá mangando dela. Enquanto isso, eu vou colocar aqui para vocês no chat o link do nosso grupo no WhatsApp e no Facebook, porque às vezes você viu isso, nossa live no Instagram de alguém. Alguma colega te convidou. Então, caso você não saiba, nós temos o grupo Gringas Investidoras e Finanças no Facebook com 11 mil membros. Nós temos também o nosso grupo do WhatsApp, que tem aí quase 1.000. A gente fica monitorando para não estourar. Essas lives elas ficam gravadas. A gente sempre sugere que vocês venham ao vivo para poder fazer perguntas e tudo, mas elas ficam gravadas no nosso YouTube. Acabei de colocar aqui o link embaixo também Uhum. para vocês. Então, vamos lá, em respeito ao horário, para aproveitar e perguntar mais. Eu vou compartilhar bem rapidinho aqui minha tela, para me ajudar aqui a dar uma coladinha na apresentação. Então, hoje nós temos a honra de receber a Rita Riff, que é advogada especializada em direito previdenciário. Ela é advogada tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. É CEO da Brazilian Prev, uma das pioneiras de direito previdenciário internacional. E está cedendo aí um pouquinho do seu tempo e sabedoria para nós, para explicar um pouquinho sobre acordo de previdência Brasil-Estados Unidos, porque todo mundo quer se aposentar aqui e lá, se possível, Sim, né? sim. Então, Rita, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Raíssa. Obrigada, Cláudia, também pelo convite, pela oportunidade. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonada. Eu respiro direito previdenciário, eu amo essa área de atuação e eu quero tentar explanar e divulgar o máximo de informações para que vocês saibam e passem essas informações para outras pessoas também, porque a gente vê o quanto é carente, quantas pessoas não conhecem e acham que não existe isso que eu vou dizer, que isso é impossível, que isso daí é algo que é incabível, e eu vou mostrar que não. É possível, sim, obter duas aposentadorias ou até mais que duas. E a gente vai falar um pouquinho, então, vai começar. Qual seria, então, a finalidade do direito previdenciário internacional? O que eu mais faço no dia a dia é atender brasileiros que moram em qualquer parte do mundo, tá? Não está mais morando no Brasil, reside em outro país e abandonou seus recolhimentos previdenciários no Brasil, não verte mais contribuições para a Previdência Social brasileira. E aí, como é que fica essa questão de proteção, né? Se eles vão ter direito um dia a se aposentar, a obter uma aposentadoria no país de origem. E aí é possível, né, de algumas maneiras. Ou esse brasileiro vai contribuir, pessoal, de forma mensal, que é através de benefício independente. Então, ele vai contribuir mês a mês para a Previdência Social. E nesse mês a mês existem várias formas de pagar, né? Existe a alíquota geralmente é de 20%, né? Existe uma forma de pagar sobre um salário mínimo, sobre dois salários mínimos, sobre três salários mínimos, sobre cinco salários mínimos, sobre o teto máximo. E isso dá importância de um bom planejamento previdenciário para ver com qual valor esse brasileiro vai voltar a manter os recolhimentos mês a mês para obter uma aposentadoria benéfica e vantajosa no futuro. O tratado de previdência, que é um assunto muito importante, que é o que a grande maioria dos brasileiros não sabem, o Brasil é signatário desse acordo de previdência com inúmeros países, tá? Então Estados Unidos, Canadá, Portugal.
Itália, Bélgica, Espanha, França, Japão, países ibero-americanos como Uruguai, Paraguai, Peru, Chile, Argentina, dentre outros países. Então, são inúmeros países que possuem esse acordo de previdência com o Brasil. A segunda forma que o brasileiro pode voltar a recolher é utilizando o tratado. Então, é possível, esse tratado de previdência diz que é possível somar e aproveitar o tempo de contribuição de um país para o outro. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Imaginemos que uma mulher de mais ou menos 62 anos de idade, que já é idade elegível para se aposentar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, ela tem apenas 7 anos de contribuição no Brasil, sendo que o Brasil exige que pelo menos ela tenha 15 anos vertendo para o INSS. Mas ela não tem os 15, ela tem apenas 7. Como é que ela faz para poder se aposentar no Brasil? Ela pode pegar o tempo de contribuição dos Estados Unidos, que é através do Social Security, e complementar o que falta para chegar a 15 anos, tá? O tratado não permite pegar mais que isso. Apenas o tempo que falta para chegar no limite de 15 anos. Então, a gente pegaria 8 anos dos Estados Unidos e levaria, somaria e aproveitaria no país de origem. E aí, assim, ela já estaria elegível e apta a poder dar entrada no pedido de aposentadoria no Brasil. Agora, é possível também, concomitantemente, pegar o tempo do Brasil, que ela contribuiu, e levar para o Social Security e completar o que estiver faltando para se aposentar nos Estados Unidos. Então, isso é basicamente, resumidamente, o que diz o Tratado de Previdência. Porém, nem sempre esse acordo internacional é vantajoso. Nem sempre ele é benéfico. Por isso, tem que tomar muito cuidado quando a gente atende um cliente. A gente tem que saber se o acordo de previdência vai ser significativo o valor para esse determinado segurado. Por quê? Eu pego o tempo, mas eu não pego os salários. Então, esses anos que a gente está pegando de um país e levando e aproveitando para o outro, eu estou somando o tempo. Não há troca de valores, não há compensação financeira. Então, eu não estou pegando a moeda em dólar, convertendo em real, e o real convertendo em dólar. Então, nesse caso, a gente tem que fazer cálculos e averiguar se essa pessoa tem que voltar a contribuir de forma independente no Brasil, para o regime geral de previdência, se vai ser mais benéfico, pagando mês a mês para a previdência para ter uma aposentadoria muito melhor, ou se ela vai utilizar o tratado, aproveitar do tratado, porque não afetou e não reduziu o valor dela. É uma caixinha de surpresa. Se eu não tiver os documentos para fazer esses cálculos, eu não vou saber se o tratado vai prejudicar ou beneficiar. E quais são os 2 documentos muito importantes para a gente pedir para o brasileiro que mora fora? O primeiro deles é o CNIS. O que é o CNIS? Cadastro Nacional de Informações Sociais. No site do INSS, o brasileiro que digitar o número do CPF, que geralmente é o login, e a senha, que é do gov.br, a gente vai ter acesso a esse cadastro. E lá vai estar a vida da pessoa. Todas as contribuições vertidas desse brasileiro. E o segundo documento muito importante para eu poder fazer os cálculos é o extrato do Social Security, que nós estamos falando do Brasil, né? Porque cada país tem seus documentos para a gente pedir no setor. Mas no caso dos Estados Unidos, a gente vai pedir o extrato. E no extrato também vai estar todo o histórico de créditos, de pontos que esse brasileiro verteu para a Seguridade Social Americana. Com base nesses 2 documentos, é que eu vou fazer a junção e vou calcular quanto vai gerar a renda mensal inicial. Então, o planejamento previdenciário internacional, a gente vai fazer projeções e simulações de cálculos com o acordo e sem o acordo. E aí a gente vai mostrar para o brasileiro qual é o mais benéfico em um curto prazo de tempo. Nem sempre, em um curto prazo de tempo, é benéfico. Então, por isso que a gente tem que mostrar que, por exemplo, se ele se aposentar com 62 anos, ele pode ter uma renda de, no Brasil, por exemplo, R$ 4.000.
Mas se ele esperar mais 2 ou 3 anos, ele pode ter o dobro do valor. Até porque vocês precisam entender que no Brasil, depois da reforma da Previdência, que foi assinada no final de 2019, nós tivemos inúmeras alterações na fórmula de cálculo. Então, hoje não existe mais aposentadoria por tempo de serviço no Brasil, pessoal. Ela foi extinta. Hoje, sim, existe 5 regras de transição. Regra de transição por pontos, regra de transição pedágio 50%, regra de transição pedágio 100%, regra de transição tabela progressiva e a regra de transição que é por idade mínima. Então, essas 5 regras de transição, cada uma tem uma fórmula de cálculo. Talvez a regra por pontos não seja tão benéfica. A regra por pedágio 100%, ela dobre o valor do benefício. Talvez por idade mínima, então, seja muito mais vantajosa. Então, por isso que o planejamento previdenciário, a gente vai mostrar todos os cenários, abrir um leque de alternativas e opções para o segurado, e aí, com base nesse planejamento, ele vai ter toda essa diversidade de opções e vai escolher em qual modalidade, em qual regra ele vai querer se enquadrar no Brasil. Já nos Estados Unidos, são outras regras. São outras fórmulas de cálculo. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, para que vocês saibam, existe apenas a aposentadoria por idade. E dentro da aposentadoria por idade, nós temos 3 tipos. A aposentadoria antecipada, que é a partir dos 62 anos, homem ou mulher. Aposentadoria completa, full, que é a partir dos 67 anos, e aposentadoria tardia, que é a partir dos 70 anos. A vantagem da tardia é que a pessoa recebe 30% a mais do valor da renda mensal, por ela ter chegado até essa idade. Com 67 anos, ela é full porque ela é completa, ela não tem desconto, ela não tem redutor salarial, tá? Agora, a antecipada, que é aos 62 anos, tem um redutor de até 25%. Então, quando a gente faz os cálculos nos Estados Unidos, eu também apresento um rol de opções. Ou seja, com 62 anos, com 63, com 64, com 65, com 66, 67. E aí a gente mostra qual é o valor que ele vai receber em cada uma dessas idades, se existe uma forma de complementar, porque tem muito brasileiro que trabalha vinculado a uma empresa, mas ele pode fazer a complementação para aumentar o valor. Então, eu faço esse planejamento independentemente dele ser um autônomo ou ser vinculado a uma empresa. E aí a gente mostra uma diversidade aí de opções e ele também vai optar se ele vai querer utilizar o acordo internacional ou se ele vai querer ir pelo benefício independente, que foi o que eu falei no início do vídeo. Existem 2 módulos: benefício de forma independente, que é não utilizando o tratado, e benefício em forma de totalização, que aí é utilizando o tratado bilateral. Então, às vezes, quando eu falo muito em podcast, lives, entrevistas, escrevo artigos publicados em relação a isso, eu deixo sempre muito bem claro. O tratado é muito bacana, muito lindo na teoria, mas nem sempre ele é vantajoso. Por isso, nunca pedir um benefício desse sem antes fazer o cálculo, mostrar pro brasileiro, para o segurado, e falar qual regra e modalidade você vai querer optar, utilizando o acordo ou não. Existem 3 benefícios que são contemplados no Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos. É bom que vocês saibam também. Aposentadoria por idade, que é aquela que eu acabei de falar. Você pode aproveitar o tempo de um país e levar para o outro e vice-versa. Fazer isso concomitantemente e ter 2 aposentadorias. O segundo benefício contemplado no tratado é a pensão por morte. Então, faleceu o teu companheiro ou tua companheira, cônjuge, você vai ter direito, como dependente, a um benefício que é chamado pensão por morte, paga pela Previdência Social Brasileira e também paga aqui pelo Social Security. Isso é possível nos 2 países. Eu já tive inúmeros clientes que nos procuraram, porque marido faleceu, né? E aí a gente pleiteou esse benefício nos 2 países. A questão, a cereja do bolo é, muitos me procuram e falam assim, mas eu acho que eu não tenho direito, porque meu marido faleceu e não pagava a previdência no Brasil. Será que meu marido, eu vou ter direito à pensão por morte no Brasil, sendo que ele não pagou mais? Ele abandonou os recolhimentos, né, no INSS? A cereja do bolo é que o tratado é muito claro.
Se você está contribuindo e pagando para a Previdência Americana aqui, você mantém a sua qualidade de segurado no país de origem. Olha que interessante. Então, a dependente vai ter direito à pensão por morte também no país de origem. Isso pode acontecer também vice-versa. Vamos imaginar que você é um indivíduo que é cidadão americano, porque aí tem que ser cidadão, voltou a morar no Brasil, parou de recolher nos Estados Unidos, mas recolhe no Brasil. Você pode ter direito também à pensão por morte no Social Security. Então, olha como o tratado ele é benéfico no sentido de manter o vínculo da qualidade de segurado nos dois países. Então, a importância de orientar e informar essas pessoas que elas têm direito. Elas não perderam o direito, tá? O terceiro benefício contemplado nos dois países é a invalidez. Então, vamos imaginar que você está incapacitada de forma total e permanente para atividade laboral. Você pode pedir, que é o disability aqui nos Estados Unidos, que é uma incapacidade, você vai pedir um benefício por isso, e você também vai poder pedir isso no país de origem, porque o tratado permite que você obtenha esses dois benefícios, né, nos dois países. Então, isso é bem interessante porque a gente vem pegando muitos casos, infelizmente, de pessoas que estão acometidas de alguma doença, de alguma enfermidade, e não podem ir para o Brasil, por exemplo, estão morando aqui, e a gente consegue representar essas pessoas no Brasil e pedir um benefício por incapacidade. O que não está contemplado no tratado, eu já antecipo e já digo agora. Auxílio-doença não existe nos Estados Unidos, mas existe no Brasil. Então, o brasileiro pode pedir. Salário maternidade não existe nos Estados Unidos, mas existe no Brasil. Auxílio acidente previdenciário não existe nos Estados Unidos, mas existe no Brasil. Benefício ao portador de deficiência não existe nos Estados Unidos, mas existe no Brasil. Aposentadoria especial para pessoas que exercem atividades insalubres ou exerciam, já exerceu e não exerce mais, mas tiveram contato com agente nocivo, seja ele biológico, químico ou físico, vai ter direito no Brasil, mas não existe aqui nos Estados Unidos. Então, tem benefícios, pessoal, que não são contemplados aqui nos Estados Unidos, mas tem direito no Brasil. Então, pode requerer na Previdência Social, caso se enquadrem nos requisitos desses benefícios. Outra dúvida rotineira que acontece no escritório é brasileiros que trabalharam em regime próprio. O que é isso? Regime estatutário, seja ele estadual, municipal ou federal, que passaram em concurso público e foram filiados num regime geral único que não é CLT, é completamente diferente de CLT, é regime próprio. Essas pessoas estão abrangidas no Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos. E outra coisa muito interessante, regime militar. Os únicos dois países que permitem computar o regime militar é Estados Unidos e Japão. Os demais países, como eu citei, por exemplo, Portugal, Espanha, Itália, França, Bélgica, Grécia, não têm direito, tá? Militar não entra. Mas Estados Unidos e Japão, eles agregam e dá para computar o regime militar aqui nos Estados Unidos também. Então, tanto o regime próprio, como estatutário, como o regime militar é possível. Isso é muito interessante porque a gente tem muitos clientes nessa situação. Bom, e por que é tão importante um planejamento previdenciário ser realizado o quanto antes? Porque quanto mais jovem a pessoa for, né, e fizer essa realização desse planejamento, maior será o valor do benefício. Isso é muito claro, isso é muito óbvio, como 1 mais 1 é igual a 2. Porque a gente consegue chegar até o teto máximo do valor de aposentadoria no Brasil e consegue alcançar aqui nos Estados Unidos também um benefício vantajoso de aposentadoria. Quando o cliente chega para mim e ele já tem uma idade muito avançada, a gente não consegue trabalhar com muitas opções. A gente fica mais limitado. Então, vão ter menos cenários, menos alternativas para esse cliente.
porque ele já tem uma idade avançada e não tem como a gente atingir o teto máximo para ele. A gente tenta usar mecanismos para que ele obtenha uma renda mais vantajosa, né? Mas talvez ele não chegue no teto máximo, que hoje, para vocês saberem, no Brasil é R$ 8.150, é o valor máximo de aposentadoria, e nos Estados Unidos é US$ 4.800, que é o valor máximo de aposentadoria. Aí a gente entra num detalhe super importante aqui no item 6, que eu anotei. As pessoas que estão ilegais, que estão indocumentadas, que ficaram no país sem status, elas vão ter direito a uma aposentadoria nos Estados Unidos, mesmo recolhendo seus impostos, pagando tudo certinho. Então, isso é para vocês entenderem, para a gente passar a informação correta. Essas pessoas não vão ter direito a uma aposentadoria no Social Security. Então, mais do que nunca, a gente tem que aconselhar essas pessoas, esses brasileiros, a voltar a recolher, a manter seus recolhimentos, pelo menos no Brasil, para que eles fiquem resguardados e protegidos e assistidos no sentido de ter uma aposentadoria no país de origem. Porque lá eles vão ter direito. Ninguém vai tirar esse benefício deles, mas eles precisam recolher mês a mês ou semestralmente, dependendo do caso que eu vou explicar isso. Mas aqui nos Estados Unidos, se você não tem pelo menos o green card ou cidadania, tanto faz, você não vai ter direito a uma aposentadoria aqui americana. Uma outra coisa muito importante que aparece no escritório é: o indivíduo ficou sem status, ele ficou muitos anos indocumentado, né, ilegal no país, mas depois de um tempo ele conseguiu se documentar, se legalizar no país. A pergunta é: esse período todo que ele recolhia, que ele declarava os seus impostos, que ele tinha o faturamento anual, tudo certinho, esse período vai ser computado e retroagir quando ele se tornar legal no país? Sim, não é perdido. Mas o que geralmente eu tenho pego no escritório? O extrato do Social Security nem sempre está atualizado e regularizado a situação dele na época que ele não tinha status no país. Então a gente tem que fazer um serviço que chama acerto de vínculo, acerto de recolhimento. E aí a gente consegue pegar esse tempo que ele contribuía, que ele não estava legalizado, e a gente consegue averbar no extrato dele. E é óbvio que é muito positivo isso, né, gente? Que a gente vai fazer com que ele suba o tempo dele de contribuição, os créditos dele, e não é perdido. Então, isso é bem interessante e bem importante, porque muita gente não sabe. Outro documento muito importante é chamado de CDT, Certidão de Deslocamento Temporário. O que é o CDT? Ele é um formulário imprescindível para brasileiros que são transferidos de uma empresa brasileira para uma empresa americana. O que acontece se ele não averbar a CDT aqui no país, aqui nos Estados Unidos? Ele vai ser tributado nos dois países, ou seja, ele vai ser descontado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, para que não haja essa bitributação, brasileiros que são transferidos de uma empresa brasileira para cá, é imprescindível que anexe e junte a CDT. Isso é uma economia não só para o empregado, pessoal, é para o empregador também. Porque vai ter uma cota à parte para o empregado pagar e também vai ter uma alíquota para o empregador pagar. Então, para que não haja esse gasto, a CDT é de grande importância e ela faz uma diferença muito grande. Então, é sempre bom orientar quem está trabalhando aqui. E a CDT, outra coisa importante, é que é assim: nos Estados Unidos, ela tem uma validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, e se tiver que prorrogar mais, é possível, eles aceitam. Isso para que não haja bitributação. Eu pego muita gente, às vezes funcionários do consulado, olha só, que eles são descontados nos dois lugares. Isso está errado, pessoal. Não pode. Eles vieram para cá, então, quando existe esse vínculo, né, eles têm que ser descontados apenas em um único país. Então, a gente pegou alguns casos que a gente teve que fazer essa regularização. Então, fica aí a dica para todos que estão nos escutando. Outro fato muito importante, que é muito comum aparecer no meu escritório, são aposentados e pensionistas que moram aqui nos Estados Unidos
e eles são tributados 25% do valor do benefício de aposentadoria no Brasil. E por que que isso acontece? Porque quando o INSS descobre que esse aposentado está morando fora do país, eles aplicam os 25% de desconto no valor da aposentadoria ou da pensão por morte daquele indivíduo. Esse desconto é inconstitucional, ele é arbitrário, ele é ilegal, ele não pode acontecer. E mais um motivo: acabou de sair uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal dizendo que eles vão cessar esse desconto. Só que eles decretaram isso, aprovaram isso, mas as pessoas continuam sendo descontadas. Então tem que judicializar, entrar com uma ação e pedir a cessação imediata do desconto indevido de 25% para aposentados que moram no exterior. Não é só Estados Unidos. Isso vem acontecendo em qualquer parte do mundo. Cruzamento de dados e o cruzamento de informações, ele vem acontecendo a todo momento, cada vez mais. Então, quando eles fazem a prova de vida, era muito comum eles descobrirem, mas agora não é só a prova de vida. Eles estão descobrindo através de uma carteira de vacinação, através de um imposto de renda, através de um RG e CPF inválido, que eles sabem que a pessoa está fora do país. Então, esse desconto tem que entrar com uma ação na justiça no Brasil, judicializar e pedir a cessação. Ah, mas eu já venho sendo descontado há 5 anos. Eu já venho sendo descontado há 10 anos. Então, acontece o seguinte: na justiça, a gente só pode pedir os últimos 5 anos, respeitando a prescrição quinquenal. Então, se a pessoa está sendo descontada há mais de 5 anos, infelizmente, a gente só pode pedir os últimos 5 anos de atrasados, mas já é uma grande coisa e já gera um valor significativo de valor de retroativo, tá? É possível pedir a transferência da aposentadoria do Brasil para os Estados Unidos? Sim. Isso também é muito comum me pedirem e solicitarem para que a gente realize. Por quê? Brasileiros que moram fora do país nem sempre querem ter conta em aberto no Brasil ou querem ter o trabalho de toda vez pedir a remessa. Então, o tratado bilateral, o acordo internacional de previdência permite que possamos entrar no portal da agência, do organismo de ligação, que é a Agência Internacional, fazendo uma petição, a gente pode requerer que a aposentadoria do Brasil seja automaticamente remetida para uma conta no exterior. Isso é muito válido, muito bacana e gera até um conforto para o brasileiro, porque ele fica despreocupado. É obrigatório? Não. É uma faculdade, é uma opção que o brasileiro tem a mais caso ele queira que esse dinheiro do Brasil, de aposentadoria, seja remetido para uma conta aqui. Ou vice-versa, tá, pessoal? Não é só Brasil para cá. Vamos imaginar que o cidadão queira voltar a morar no Brasil. Pode pegar a aposentadoria americana e transferir para uma conta automática, já remessa automática para uma conta numa agência bancária no Brasil? É perfeitamente possível através do Tratado de Previdência, tá? O fato do brasileiro se aposentar nos Estados Unidos e querer voltar a morar no Brasil, ele perde a aposentadoria? Isso também é muito comum acontecer no meu escritório. Eu tive um caso de um cliente que ele estava com green card já há muitos anos, aposentado nos Estados Unidos e foi para o Brasil, literalmente morar definitivamente no país de origem. O que o Social Security faz? Se ele descobrir que isso está acontecendo, ele vai suspender e cancelar a aposentadoria desse brasileiro, tá? Desse cidadão, né? Na verdade, cidadão não, perdão, gente. De quem tem o green card. A diferença está quem tem a cidadania americana. A pessoa que tem a cidadania americana, se voltar a morar no Brasil, não perde a aposentadoria nos Estados Unidos. Mas se o brasileiro tem apenas o green card e vai morar no Brasil e está aposentado nos Estados Unidos, o Social Security pode suspender o valor da aposentadoria. Então, é muito bom sempre orientar, informar, para que isso não aconteça, tá? Outro fato bem interessante. Vamos imaginar que uma pessoa está acometida de uma doença, de uma incapacidade laboral, e
essa pessoa, ela pode entrar com benefício aqui nos Estados Unidos? Como eu tinha dito, somente a invalidez. Então, a incapacidade, ela tem que ser total e permanente para toda e qualquer atividade laboral. Aí sim, você pode pedir nos Estados Unidos a invalidez e pode pedir no Brasil. Mas se for um caso de uma incapacidade parcial e temporária para aquela atividade laboral, o brasileiro somente pode pedir no país de origem, no INSS, na Previdência Social brasileira. E é possível fazer isso perfeitamente, não precisa ir até o Brasil. Ele tem que ter um representado, um procurador representando ele, né? Através de perícia médica, através de laudos e exames médicos, fazer esse requerimento no INSS e aí pleitear isso através do organismo de ligação. Vamos imaginar que o benefício seja de só 6 meses e ele queira prorrogar por mais um tempo. É possível também judicializar, pedir na justiça brasileira que essa incapacidade se estenda por mais tempo ou se até converta numa possível invalidez, dependendo do caso. Então, direitos, né? Ele vai poder requerer, na verdade, no Brasil. Sempre há possibilidades. Seja um auxílio doença, seja uma deficiência, seja um auxílio acidente, é perfeitamente possível. Agora, detalhe, a gente sempre tem que olhar a documentação desse brasileiro, desse segurado. Ele parou de contribuir para o Brasil? Faz quanto tempo que ele parou de contribuir? Quantos buracos e lacunas ele tem naquele documento chamado CNIS? Como é que ele faz para voltar a ter qualidade de segurado? Como é que ele faz para aumentar o valor do benefício para ele ter um auxílio-doença melhor? Qual é a carência mínima para ter esse benefício por incapacidade? Então, antes de dar entrada, requerer isso que eu estou dizendo, sem dúvida, antes de qualquer coisa, tem que analisar a documentação, averiguar, fazer um planejamento, explicar quais são os melhores caminhos e o mais viável para que ele tenha êxito. Para que não venha negado o pedido, indeferido, porque a gente tem que entrar para ganhar. Então, para a gente fazer uma boa estratégia, antes de tudo, atender o cliente, analisar e ver todos os caminhos viáveis e possíveis para ter uma concessão e um êxito no pedido, seja de benefício por incapacidade, seja de aposentadoria ou qualquer outro, tá? É possível requerer a invalidez nos dois países? Eu coloquei aqui, mas acho que vocês já entenderam, somente invalidez nos dois países. Auxílio doença, auxílio acidente, somente no Brasil. Então, a invalidez, se a incapacidade é total e permanente, pode requerer nos dois países, porque esse brasileiro vai ter direito, tá? No caso de acontecer um falecimento do cônjuge, companheiro, né, enfim, é possível pedir a pensão no Brasil e nos Estados Unidos? Eu até falei isso bem no comecinho, é possível, porque a pensão por morte é um benefício que é possível nos dois países. Quem são os dependentes habilitados para uma pensão por morte? Cônjuge, companheiro ou companheira, menores de até 21 anos ou os inválidos qualquer idade, tá? Nos Estados Unidos, a mesma regra, né? Então, vai ter direito nesse patamar, segundo grau seriam os pais e terceiro grau os irmãos até 21 anos. Então, isso é possível requerer e pedir desde que atenda alguns requisitos. Por isso que é bom analisar a documentação de ambos os países para saber os formulários para serem preenchidos, os documentos que precisam ser enviados e poder ter concessão e êxito, né, nos dois países. A ex-esposa, olha que interessante que eu coloquei aqui. A ex-esposa tem direito à pensão por morte no Brasil e nos Estados Unidos? Então, vamos primeiro começar pelo Brasil. No Brasil, a ex-esposa só terá direito a compartilhar a pensão por morte do falecido se na verbação de divórcio constar que ela recebia pensão alimentícia. Porque aqui vai estar provando que ela dependia dele financeiramente. Se não tiver na verbação do divórcio que ela recebia a pensão alimentícia, ela não terá direito à pensão por morte, porque ela é ex-esposa, tá? Agora, é interessante nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a ex-esposa compartilha, tá? Tem uns requisitos básicos para isso, exigidos. Por exemplo, ter vivido há mais de alguns anos com um companheiro, na verdade, não existe companheiro aqui, né? Com o marido.
ter tido as contribuições vertidas por ele de no mínimo a metade dos 10 anos de contribuição, que é o que exige, mas ex-esposa aqui, por incrível que pareça, compartilha o direito e divide até com a companheira atual, com a esposa atual. Isso é bem interessante aqui, que é diferente do Brasil. Existem algumas doenças que, dependendo delas, elas te isentam de imposto de renda. É bom que vocês saibam e expliquem para algumas pessoas que se enquadram nesse requisito. Então, a neoplasia, cardiopatia grave, cegueira, Parkinson, qualquer rol de doenças que a gente entende como incapacitante. Esse rol, pessoal, ele não é taxativo, ele é exemplificativo, ou seja, ele nos dá uma liberdade de provarmos que essa doença incapacita, ela gera uma isenção e um acréscimo a mais no valor do benefício. Aumenta 25% a mais por você ter uma patologia. Então, muita gente não sabe disso, mas pode requerer no Brasil. Isso existe nos Estados Unidos? Não, não existe isso aqui. Mas existe no Brasil e nem todo mundo sabe, principalmente os brasileiros que já estão há um tempo morando fora do país, desconhecem isso e é importante que saibam. É possível entrar com ação de revisão de aposentadoria? O que é a revisão de aposentadoria? Nada mais é do que você ter dado entrada no seu pedido, ter passado alguns anos e aí você vê, você se atenta que você deveria, ao invés de ganhar X, você teria que ter ganhado Y, um valor maior. Isso se chama revisão de aposentadoria, sempre para aumentar, para majorar o valor do benefício. Isso é possível nos Estados Unidos? Não, isso não existe nos Estados Unidos, mas isso é possível no Brasil. Hoje nós temos mais de 20 teses de revisões, né? IRSM, URV, buraco negro, buraco verde, revisão da vida toda, enfim, várias. A gente ficaria aqui um tempão só falando de teses de revisão, porque existem muitos erros aplicados pelo INSS. Inclusive, o que eu venho pegando são muitos brasileiros confiando no simulador do INSS, que é um perigo. E o simulador do INSS tem um índice de erro muito grande. Então, as pessoas dão entrada sozinhas, têm o benefício concedido e deferido, acha que está tudo certo, mas está tudo errado. Porque quando a gente pega o CNIS e faz os cálculos, ele deveria receber X, mas recebe Y, ou seja, sempre para menos, nunca para mais. E a gente vê muitos erros aplicados pelo simulador, e aí, por isso que existem as 5 regras de transição. Porque o simulador do INSS não vai te dizer qual é o mais benéfico, qual é o mais vantajoso. Se você deve pagar sobre um valor maior para você ter lá na frente um valor de aposentadoria melhor. Se você pode pagar os retroativos para você ter uma aposentadoria, uma regra de benefício mais vantajosa, mais benéfica. Ele não faz essa análise minuciosa que o advogado previdenciário especialista nisso vai fazer e vai ter um olhar biônico para isso. Então, é muito importante sempre orientar para tomar cuidado com o simulador do INSS, porque tem muito erro aplicado pelo app, né, pelo aplicativo, e nem sempre o que está lá é real. Por isso que o INSS, atualmente, pessoal, é um dos maiores réus no Brasil. Muitas ações, né? Muitos advogados judicializando e mostrando para o juiz que existe o erro e que aquele indivíduo deveria ter recebido X, recebido Z, e vai ter N de atrasados para receber, porque vai ter que pagar com juros e correção monetária. Também existem mecanismos do indivíduo da entrada, vir negado, e não deveria ter vindo negado. Deveria, naquele ato, ter sido concedido. Então, é isso e outros motivos mais. Por exemplo, eles desconsideram e descartam períodos insalubres que a pessoa trabalhou, períodos concomitantes. Por exemplo, o indivíduo trabalhou num hospital. Isso acontece muito com gente da área da saúde. Trabalhou num hospital e trabalhou em outro. Isso é muito comum, né? Médico trabalha em vários hospitais. Cada hospital, né, tem as regras de recolhimento. Então, ele desconta num hospital, desconta no outro, do indivíduo. Na hora de aposentar esse brasileiro, o INSS não soma, ele apenas pega uma contribuição, a de maior valor, geralmente, e descarta a outra, sendo que o correto era somar para limitar no teto. Então, é tanto erro que a gente pega.
Por isso que existem inúmeras teses de revisões para aumentar o valor do benefício. Infelizmente, essas revisões ela têm um prazo. Não é um mar de rosa. A gente tem um prazo de 10 anos para revisar. Passou de 10 anos da data que se aposentou, não pode mais pleitear o reajuste, o aumento. Então, é uma judiação, porque eu já peguei muitos casos de aposentados que tinham direito a dobrar, triplicar o valor da aposentadoria, mas como já haviam se passado mais de 10 anos, a gente não pôde judicializar e pedir esse aumento. Então, sempre atento na carta de concessão, ver a data que se aposentou para contar o prazo de 10 anos. A prova de vida, a tão famosa, que muita gente tem medo. A prova de vida, ela teve uma polêmica muito grande, porque antes o brasileiro tinha que ou ser representado por alguém no Brasil, ou ter que fazer uma viagem no Brasil para fazer a prova de vida, para não ter o benefício cancelado, suspenso, ou ir até o consulado, né, e entregar os formulários, assinar as documentações para fazer a prova de vida. Hoje, a prova de vida, pessoal, mudou as regras e foi, graças a Deus, para o bem. Facilitou muito. Porque agora a prova de vida ela é feita através de cruzamento de dados, cruzamento de informações. Então, não é mais dever do aposentado ou do pensionista fazer a prova de vida. Quem tem o dever de fazer isso agora e fiscalizar se a pessoa está viva ou não é o INSS. Como é que eles fazem isso? Carteira de vacinação se está válida. Pode ser uma hipótese. Declaração de imposto de renda se a pessoa vem fazendo. É uma hipótese também. CPF válido, o RG válido, título de eleitor. Então, assim, existem N documentos que eles podem se utilizar para saber se a pessoa está viva ou não. Então, a prova de vida hoje, ela não pode mais ser suspensa pelo motivo da pessoa não realizar, porque é dever do INSS fazer isso. Outro mecanismo muito interessante que antigamente tinha era a biometria facial, que o pessoal podia fazer pelo link do app. Então, faz a biometria, né? Pegava o rosto, mas deu muito problema isso. Eu tive muito problema com o cliente que não conseguia fazer porque o sistema estava péssimo e a gente não conseguia realizar a prova de vida pela biometria. Foi quando eles mudaram e facilitaram a vida desses aposentados que moram fora do país. Então, eu passei para vocês, mastigadamente, resumidamente, as perguntas, os questionamentos e as dúvidas rotineiras que surgem para mim no meu dia a dia, que a grande maioria dos brasileiros que moram fora tem acerca dessa matéria, né, do âmbito previdenciário internacional. Então, eu sou formada desde 2003 no Brasil, sou advogada no Brasil, especialista nessa área. Me especializei em seguridade social americana, em acordos internacionais em Harvard, para eu entender melhor. Faço cursos e mais cursos, estudo o tempo inteiro, leio o tratado que vocês não fazem ideia, porque a gente está sempre aprendendo, até porque no direito previdenciário a gente vai dormir com uma lei e acorda com outra, está sempre mudando, eles estão sempre alterando, mas eu sou apaixonada nessa matéria e eu acho que a gente tem mais que divulgar ao máximo, porque ainda tem muito brasileiro carente de informação nesse sentido. Eu sempre falo para a Cláudia, é sempre importante vocês terem o conhecimento disso para divulgarem para outras pessoas. O planejamento previdenciário vem crescendo, é a nossa cereja do bolo, sem dúvida alguma, porque cada vez mais as pessoas estão se conscientizando que tem que fazer esse planejamento. Olha, ontem eu peguei um caso de um casal que são médicos, moram aqui já há 18 anos, né? São brasileiros, mas já estão aqui há 18 anos. E ele vem pagando esses 18 anos, pessoal, sobre o código errado. Olha o perigo disso. Ele vinha pagando sobre contribuinte individual, que é o código 1007, lá no Brasil. Ele ia pagando mês a mês. Quando ele me falou isso, eu falei: para tudo, tá tudo errado. Você não pode pagar sobre esse código. Porque o único código que é permitido para brasileiros que moram fora do país é o facultativo, é o contribuinte facultativo. Por que isso? Porque a lei é muito clara. Quem exerce atividade remunerada no Brasil paga sobre individual. Quem não exerce mais atividade remunerada no Brasil paga como facultativo. E o que lá na frente pode acontecer com eles? O INSS vai descartar e desconsiderar tudo que recolheu porque contribuiu errado, com o código errado, com a alíquota errada e morando fora do país.
Então, tem consequências que, se a gente não olhar a documentação do cliente, ele nos procura para uma coisa e às vezes a gente está fazendo 2, 3, 4 serviços a mais que a gente descobriu na documentação, que a gente descobriu no CNIS, que a gente descobriu na microficha, pegando no INSS. E é muito interessante esse bate-papo, essa divulgação, porque, você está contribuindo sobre quanto? Sobre X. Mas você mora fora do país, você está contribuindo errado. Então, imediatamente fazer o acerto de vínculo, fazer o acerto de recolhimento, porque se o INSS descobrir, ele vai desconsiderar. E já pensou? Foram 18 anos. Esse homem quase fartou. E a gente entrou agora com um protocolo, com a petição de defesa, e vamos regularizar isso em nome de Jesus, para que ele possa se aposentar tranquilamente, sem problema nenhum. Então, o universo do direito previdenciário é muito grande, é muito vasto, né? E eu sou apaixonada por isso. Gente, agora eu sei que eu só falei, mas a gente pode parar um pouquinho para eu ver um pouquinho as dúvidas de vocês, né? E ir respondendo também para ficar dinâmico. Rita, muito obrigada. Nossa, foi super didático, super claro as suas Ah, explicações. Aprendi um monte nessa live, tenho certeza que as é? meninas também aprenderam bastante. Eu tô com uma lista de perguntas, algumas já foram respondidas por você, Tá, então eu vou repassar as que não foram respondidas. Então, perfeito. duas sobre saída definitiva fiscal, né? Uma pessoa pergunta assim: se fiz a saída fiscal, tem como o INSS fazer a verificação, já que eu não faço mais imposto de renda, etc. E eu fiz a saída fiscal, posso contribuir para o INSS daqui? Tá, perfeito. Então vamos lá, vamos começar pela primeira pergunta. Vamos Uhum. lá. A saída fiscal definitiva do Brasil, independentemente, não vai afetar para fins de aposentadoria. Abram a mente. Em hipótese alguma. Se fez ou não fez, pouco importa. Essa pessoa vai ter direito do mesmo jeito a requerer um dia aposentadoria no Brasil. Então, até aí, respondido. O segundo fato muito importante que eu peguei recentemente, agora, de um cliente meu, é que ele está desesperado porque ele fez a saída definitiva fiscal do Brasil em 2022. Só que ele já era aposentado no Brasil. Então, ele não declarou imposto de renda de 2022, 2023, né? O desse ano que ele pensou em não fazer. E aí veio uma notificação da Receita Federal porque o INSS comunicou que ele teria que fazer. Então, pessoal, independentemente de ter feito ou não, quem já é aposentado no Brasil tem que fazer a declaração de imposto de renda pelo fato de ser aposentado no Brasil. Isso não vai eximi-lo de fazer a declaração no Brasil. Então, é importante que saibam disso, tá? Então, acho que eu tentei responder da melhor forma, acho que os dois questionamentos num só, né? Tá Sim, um era assim, respondido? uma das perguntas era o seguinte: se a pessoa, você comentou no início que é possível contribuir no Brasil morando aqui, a pessoa que ainda não está aposentada, ela pode fazer a Sim, contribuição, certo? perfeitamente possível, Perfeito. independentemente de ter feito a saída fiscal definitiva ou não. Independe, tá? Uhum, Mas tá. se está aposentado e está morando fora do país e não está fazendo a declaração de imposto de renda em relação a esse provento, ele vai ter que fazer, obrigatoriamente ele vai ter que fazer no Brasil, mesmo que tenha feito a saída fiscal definitiva. Ótimo. Outra pergunta aqui: uma colega, ela é aposentada no Brasil. Em maio de 2024, ganhou isenção de pagar imposto por motivo de doença. Como você comentou, né? O Brasil tem essa possibilidade. Ela faz imposto aqui e lá. E aí ela comenta o seguinte: não pagava imposto federal nos Estados Unidos devido ao acordo entre os dois países. Mas agora que ganhei isenção no Brasil, estou com receio de ter que pagar imposto federal aqui. Consigo isenção aqui também? Tá. Não é a área que eu limito. Não é, eu não tenho expertise para isso. Talvez um contador, por incrível que pareça, saiba responder, mas até Uhum, onde eu sei, que eu não sei se é 100% certo, isso não existe aqui nos Estados Unidos. Independentemente de você ter uma doença, seja ela leve, moderada ou grave, até onde eu sei, não existe esse tipo de isenção ou pagar menos, ter um desconto pelo fato de ser portador. Porém, é interessante perguntar para um contador que está sempre mexendo com isso e, de repente, tem a expertise para dar 100% de certeza. Mas no Brasil, você vê que ela conseguiu, e foi o que eu falei. sim. Existe esse desconto, realmente você deixa de ser tributado pelo fato de você ser portador de uma patologia, tá? Uhum.
Preciso comprovar que sou casada aqui nos Estados Unidos para receber pensão por morte? O casamento do Brasil é válido aqui? Ótima pergunta. Sim, ele vai ser válido, tá? Então, se o que não existe nos Estados Unidos, só ficar atento, é união estável. Comecei a morar com meu companheiro, já estou há 10 anos com ele. Não existe união estável aqui nos Estados Unidos. Enquanto que no Brasil, você morar com uma pessoa e ficar com ela 2, 3 anos já configura um casamento, já é uma união estável reconhecida. Aqui não. Porém, se ela é casada no Brasil, eles vão reconhecer aqui sim. Ótimo. Tá? Tenho visto L1 e contribuo. Isso conta tempo de aposentadoria para os Estados Unidos? Então, vai computar a hora que tiver o green card. Eu até deixei isso bem claro. Então, só vai ter direito para já estar computando. Se a resposta que ela quer, claro, vai computar, mas a partir do momento que ela tiver o documento. Enquanto ela não tiver o green card, esse tempo não computa, tá? Se contribuir 20 anos para o Social Security com Green Card, mas deixei os Estados Unidos antes da data de aposentadoria, posso requerer sem aposentadoria sem ser mais residente? A Então, pessoa a saiu dos gente Estados cai. Unidos antes dos 62. Não, tudo bem. Veja bem. Lembrem-se que eu falei que o green card, se você volta a morar no país de origem, você perde os benefícios. Então, o único meio era ela ter tirado a cidadania americana e aí ter voltado a morar no Brasil. Aí poderia. Mas se for só green card, perde, gente. Essa é a diferença entre ter green card e ter cidadania, tá? Obrigada, deixa eu ver o que mais aqui. Como funciona a aposentadoria de esposa não contribuinte nos Estados Unidos? Me parece que o valor seria 50% da aposentadoria do meu marido. Está correto? Hoje mesmo eu tive um cliente que me ligou e também no trânsito eu estava conversando com ele. Ele falou: então, eu estou prestes a me aposentar, elegível, minha esposa nunca contribuiu, mas ela está como dependente minha no imposto de renda. A gente tem que focar que o dependente no imposto de renda vai ter direito a uma aposentadoria também. Nem sempre ela é metade do valor, pessoal. O pessoal está sempre focado no 50%. Nem sempre é assim. Tudo vai depender de uma tabela, do valor do benefício, de quanto a idade da pessoa que deu entrada. Tem tudo uns requisitos que varia de 50 para menos. Então, no caso dela, não dá para afirmar se vai ser 50, 45, 40%, mas que vai ter direito, vai. O dependente no imposto de renda tem diferente do Brasil, né? Que o Brasil isso não existe. Isso não existe no Brasil. Mas aqui, só de você ser dependente do imposto de renda do seu marido, você tem direito, tá? Mais três perguntas de casamento aqui. A Tá. primeira é: sou casada aqui e solteira no Brasil. Se o marido brasileiro morre, tenho direito à aposentadoria? A outra: sou casada apenas nos Estados Unidos, não declarei no consulado. Se meu esposo brasileiro falecer, recebo aposentadoria? São bem parecidas essas duas. E a terceira é: se meu, desculpa. Se não houver divórcio, mas eles estão, o meu marido e a ex estão separados há muito tempo, ela teria direito em caso de pensão de morte? Não estão São separados. muitas perguntas, São vamos por muitas. partes. Peraí, então assim, lembrem-se que eu falei que a gente pode validar o casamento, seja no Brasil ou aqui, dá para a gente aproveitar. Então, se ela é casada em algum dos países, a gente leva a validação desse casamento para o outro país, seja Estados Unidos ou Brasil. Então, ela vai ter direito nos dois países. Eu acho que essa é a primeira pergunta que você me fez. Isso. Sim. Tá. Vamos recapitular a próxima, por favor, Raíssa. Não, a segunda também, ela Tá. pergunta se ela casou aqui, mas não Tá. declarou lá, se o esposo brasileiro falecer, ela recebe aposentadoria. As Não, duas são, não importa que não declarou. Ela vai ter direito a ela pedir consegue no carregar para outro INSS. país. Tá. Uhum. A terceira, que é um pouquinho diferente, eu vou ler exatamente como está escrito aqui, tá? Se não houver divórcio, mas estão separados há muito tempo, a ex do meu marido teria direito à pensão de morte? Então,
No Brasil, a ex-esposa só tem direito à pensão se constar na averbação do divórcio que ela recebia pensão alimentícia. Caso contrário, ex-esposa no Brasil não tem direito. Mas Porém, não há nos Estados divórcio. Unidos, Ela fala assim, estão separados por muito tempo, mas não há divórcio. Então, se não há divórcio, então, mas aí tem que provar que não estavam mais juntos, que não moravam ah, mais juntos, não viviam mais juntos. Mas isso ela quer dizer, ela quer pedir a informação em relação ao Brasil ou Estados Unidos? não está claro aqui. Tá, Se, porque se, se no você puder Brasil, explicar os dois, porque eu não sei. no Brasil, ela vai ter, o INSS vai pedir prova de que viviam juntos e que na data do óbito ela estava com ele. Porque o INSS é muito desconfiado. Então, se for no Uhum, Brasil, já desconfigura, porque ela não vai ter como provar que na data, por exemplo, do falecimento dele, eles estavam juntos e ela estava lá no velório, no enterro, porque ela já não vivia com ele, uhum. tá? Ah, mas ela estava casada no papel, mas o INSS vai querer mesmo assim uma prova. Agora, aqui eu já disse que ex-esposa vai ter direito e vai compartilhar com a atual, Ótimo. tá? A próxima pergunta aqui é o seguinte: se o meu marido morrer e ele declara a mãe como dependente aqui nos Estados Unidos, ela tem direito à aposentadoria dele também? Interrogação. Isso é uma estratégia. Tem muito filho que faz isso e ele já resguarda, no caso do falecimento dele, a mãe tem direito. Sim. Olha que interessante. É. E tem uma pergunta aqui que, na verdade, ela veio privada para mim, mas eu vou ler aqui porque eu acho que a gente pode responder enquanto grupo Gringas Investidoras também, que é o seguinte: tenho 32 anos, estou no meu primeiro trabalho corporativo, tenho muitas dívidas, student loan. Devo começar a contribuir para a aposentadoria agora ou primeiro pago as minhas dívidas? Então, respondendo como financial planner em Gringas Investidoras, né? Eu entendo que você pode fazer as duas coisas. Não, a gente tem esse falso cognato de que, eu tenho US$ 600, eu vou botar tudo na dívida ou tudo na aposentadoria. Você pode colocar 300, 300, 400 e 200. É, cada caso é um caso, lógico, a gente não sabe, né, muito da tua história, é difícil dar uma opinião baseada nisso, mas entenda que você não precisa fazer uma coisa ou outra, você pode fazer as duas. Você já tem 32 anos, quanto antes você começar a contribuir melhor. Mas, por outro lado, a gente sabe também que as dívidas aqui são 30% de juros. Então, acho que precisaria de mais contexto, mas tenha em mente que você não precisa escolher um ou outro. Pode fazer os dois. Deixa eu dar uma olhada se tem mais alguma pergunta aqui que eu posso ter pulado. Uhum. Não, aí tem a pergunta dos 25% que você já respondeu. O melhor Sim, momento de fazer esse planejamento, que você já comentou, quanto antes maior. sim. Tem uma aqui, Salário ó. maternidade, licença. Então, eu vi, se não me engano, desculpa te interromper, eu vi licença maternidade, alguém escrevendo aqui embaixo. Salário maternidade não existe aqui nos Estados Unidos, mas quem tem a intenção se resguarde no Brasil, porque no Brasil, o pulo do gato é você, pelo menos um mês antes de você pensar em engravidar, você pagar sobre o teto. Gente, olha que dica valiosa. Paga sobre o teto. Se você engravidar no mês seguinte, olha que bacana, porque são 10 meses de carência, por isso que eu falo sempre um mês antes para ter como garantia, né? Resguardo. Você vai ganhar o teto máximo. Você vai ganhar os 8.150 durante 4 meses, que são 120 dias, lá no INSS. Então, quem está se programando e projetando, já estou dando um belo planejamento aí para as pessoas. Paga sobre o teto, porque você vai receber o teto. Ótimo. Ela pergunta assim: ela já tem, na verdade, o bebê. A menina tem Tá. 3 anos. E ela disse que ela tem até 5 anos para pedir a licença Sim, maternidade. ela tem Então, ela, direito. ela pergunta assim: preciso fazer a certidão brasileira, pois estou tentando com a americana e não consegui. O bebê tem que ser brasileiro também? Eu acho, eu tenho que ver para dar a resposta exata, eu tenho que ver o que, que o INSS vai exigir na questão do documento do bebê. Eu posso dar essa resposta amanhã, passo para a Raíssa passa essa mensagem para ela e eu já dou o rol de documentos que eles podem vir a exigir. É fácil, qualquer documento que eles venham exigir, é muito tranquilo, é online.
Não precisa estar lá pessoalmente, nem precisa de procurador, porque é tudo pelo portal remotamente do INSS e dá para requerer. A questão só do salário maternidade é ver a carência, porque você tem que ter um mínimo de carência. Então, se ela não tinha essa carência no Brasil, tinha que ver pelo menos se ela tinha aqui, né? Se ela estava contribuindo aqui para poder levar para o Brasil e ampará-la para pedir esse benefício no Brasil. Mas é perfeitamente possível, tá bom? Ótimo. Muito obrigada. Rita, deixa eu compartilhar a minha tela aqui rapidinho para quem quer saber mais, entrar em contato. Deixa eu, só um segundo, É, aqui, share. Estão vendo a minha tela? sim, Aqui está o Instagram da é, doutora Rita, Brazilian Prev, arroba Brazilian Prev, tem bastante informação, tem o contato tem. dela também no chat, a gente mandou o telefone para vocês, então se vocês têm mais dúvidas, perguntas, querem fazer seu planejamento previdenciário para não deixar aí na hora que a idade É, chegar e atrás pode ser um pouco tarde. Tá aí o é. contato. Mais uma vez, muito obrigada. Foi excelente. Nossa, muitos Ai, que bom. aprendizados essa noite. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com bastante dever de casa para fazer. Muito obrigada pela sua participação hoje. Tá sempre convidada quando quiser voltar Ai, daqui a um muito tempo. A obrigada, gente, muito por obrigada. Foi muito favor. prazeroso, foi muito gostoso. Eu amo isso, eu amo passar informação. Então, obrigada para todas que tiveram paciência. E eu estou muito feliz pelo convite. Obrigada, viu? Boa noite a todas. Muito obrigada. Boa noite a Rita, todas. Tchau. beijo, minha querida. Tchau, Cláudia. Até. Beijo.